organizar é pegar um caminho claro pro seu objetivo. E tudo bem se você errar, porque você vai ver que você tá errando. Ver que você errou. Volta. É a chave. Retoma o seu caminho. Agora, você imagina, você entra numa estrada, anda 800 km e lá percebe que chegou no infinito, num lugar que você definitivamente não queria chegar. Seja bem-vindo ao Do Zero à Farda. Aqui, eu e a Jéssica vamos discutir estratégias para você sair do zero e conquistar a sua farda. Nem sempre o que vamos dizer aqui vai ser fácil de ouvir ou mesmo de executar, mas quando você passar, você não vai se arrepender. Fala galera, sejam bem-vindos ao 4º episódio do Zero à Farda. Aqui a gente discute um monte de estratégias super interessantes para ajudar você a passar no concurso militar e conquistar a sua farda. Eu sou a Alexia. E eu sou a Jéssica. Hoje a gente vai discutir organização nos estudos. Um tema que muitos inscritos aqui do canal sempre pedem. Para começar esse assunto, queria que a gente discutisse um pouco do porquê que é importante se organizar. Por que é importante se organizar? Olha só, existe passar no concurso militar não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Existe uma caminhada que a gente faz até ser aprovado. E às vezes essa caminhada vai muito além do percurso. O dia que você começa a estudar e o dia da prova. Às vezes você não passa na primeira prova, tem que estudar de novo e tudo mais. E aí por que a gente precisa se organizar necessariamente? Pra gente ter certeza de que a gente está seguindo a rota correta, né? Nesse sentido, a gente precisa ter noção de onde a gente tá, mesmo que já tenha passado um mês de que eu comecei a estudar, passado 2 meses, para que chegando no dia da prova, a gente não perceba que a gente pegou uma rota errada e acabou chegando onde a gente não queria chegar. Então, é super importante e te dá controle, né, sobre os seus estudos, sobre toda a sua jornada e até a aprovação. Quando você se organiza, você consegue até chegar nos seus objetivos mais rápido, assim, porque acho que quando você se organiza, você tem mais claro aonde você quer chegar e aí fica mais fácil o caminho, assim. E, inclusive, existe uma das coisas que eu gosto muito na organização é você perceber que você errou e conseguir ter documentado o que você está fazendo para achar o seu erro. Se você não está devidamente organizado, você passa durante todo o caminho errando, às vezes descobre, às vezes não, às vezes descobre que errou no meio do caminho, às vezes descobre só no dia da prova. E aí, você olha para trás e fala assim, cara, eu tô completamente perdido. Eu não sei onde eu errei e agora para achar, cara, tempo. Pra achar onde que você errou, se você não tá organizado, vai levar um tempão e aí você gasta tempo que você poderia estar estudando, os coleguinhas estão estudando, enfim. E querendo ou não, quando se trata de um vestibular, tem uma data da prova. Quando você se organiza para aquela data, você consegue saber se você vai conseguir fazer o seu cronograma até lá, se vai faltar tempo, se vai precisar estudar mais nos finais de semana, se você está acelerando demais, dá para dar uma reduzida. Então você consegue medir e facilitar os seus estudos. Total. Inclusive, se você não passa e foi organizado no ciclo anterior, isso eu tô pensando a gente dividindo em ciclos de prova, né? Então você começou a estudar, sei lá, em agosto, logo depois da primeira prova da AFA, por exemplo, e vai até a outra prova da AFA ali em meados de julho. Cara, fechou esse ciclo, não passei, vou estudar de novo. Como é que eu faço? O que eu fiz certo? O que eu fiz de errado? Eu já tenho alguns resumos prontos, eu só vou refazê-los, revisitar. É diferente, você gasta menos tempo, você pode gastar mais o seu tempo, investir mais tempo fazendo exercício, por exemplo, né? E é exatamente isso que você falou, como a gente sabe que tem esse ciclo, fica muito mais tranquilo se você tiver organizado, né? Não tem condições de você sair ali um dia atrás do outro só como se você fosse resolver as coisas só naquelas 24 horas. Não é assim, é uma jornada, não dá pra você lidar como se fosse um caminho de um dia só. E quando você estudava, você utilizava algum método de organização? No começo, não. No começo eu estudava no cursinho, né? E aí eu achava que... Erro nosso, né? Eu achava que quem ia me dar a organização era o próprio cursinho. O professor falou, galera, pode fazer os exercícios e tal. E
o cursinho que eu fazia não me falava os exercícios exatamente, né? Não falava, olha, faz do 1 ao 5. Então assim, ó, o capítulo tá liberado. Cara, chegava na outra aula, o negócio virava um inferno, porque já tinha outro capítulo liberado, entendeu? Então, a minha organização era muito falha nesse sentido. O que eu sabia era, olha, o professor liberou o capítulo. Só que aí eu não organizava quantos eu ia fazer, quantos exercícios eu ia fazer, quando eu ia fazer, como é que eu ia dividir minhas horas, não fazia nenhum tipo de organização. Quando eu fui estudar em casa, aí o negócio pega. De uma maneira que você precisa gastar tempo organizando, mas de uma maneira boa também, porque você gasta esse tempo organizando, se conhecendo, colocando os horários ali quando você rende mais. Por exemplo, um aluno que não gosta de português não vai colocar um horário para estudar interpretação de texto 8 horas da manhã, o cara vai cochilar em cima do horário, entendeu? Então, nesse sentido, era muito bom pra mim ter organização em casa. No começo eu não me organizava, quando chegou pra estudar em casa, não teve outro jeito, tive que me organizar. Eu também não me organizava, assim, no começo, e era muito ruim, porque às vezes eu pegava na segunda-feira pra fazer biologia. E aí não dava muito certo, assim, eu não tinha o desempenho que eu queria, daí eu continuava na biologia até quarta-feira. E aí quarta-feira eu via que as outras matérias ficaram todas pra trás. E aí gerava uma bola de neve de matérias acumuladas. Eu não tive o tempo pra estudar um pouquinho de cada matéria cada semana por falta de organização. E aí eu não conseguia ver todo o conteúdo mesmo. Cara, e é muito louco, porque você ainda tinha a vantagem de o professor falar, olha, faz o exercício 1, 3, 5, blá, blá, blá. Entendeu? O cara ainda entregava mastigado, né? Pra gente que não tem nada mastigado, às vezes a gente nem chegava a olhar. E quando que você percebeu que era preciso, assim, se organizar? Olha, e estudar em casa é uma parada que faz você mudar completamente a maneira que você estuda. Principalmente porque não tem ninguém mais mandando nada. Então, assim, se você quiser dormir até meio-dia e ficar jogando joguinho na internet, cara, não tem ninguém te vigiando. Essa é a parte boa e o pesadelo de quem estuda em casa. Foi chegar em casa e falei assim, olha, se eu não me organizar, eu vou me perder total. Depois eu não sei mais o que eu já fiz, eu não sei mais o que eu preciso fazer. Então, esse foi o momento, assim, o momento do basta de eu falar, tenho que me organizar, preciso entender pra onde eu tô indo, senão você fica rodando, você fica girando ali e não sai do lugar, né? E falando ainda da sua organização, quais os tipos de organização, assim, que você conhece e quais que você usa hoje? Ó, eu conheço um monte de tipos de organização. Tem gente que se organiza por lista, tem gente que se organiza por agenda de papel, tem gente que se organiza por agenda eletrônica, tem gente que se organiza por planilha, tem gente que se organiza por horário, tem gente que não se organiza e acha que isso é um tipo de organização. Que é muito comum. Que é muito comum, inclusive, é um tipo de aluno que a gente pega muito pra mentoria aqui, né? O cara fala assim, eu tô mais ou menos organizado, eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, mas quando você vai olhar a organização do cara, não existe, né? E hoje, o que eu uso, gosto de usar, porém, tenho passado por transformações também. Eu, às vezes, experimento de um tipo, experimento outro, vou vendo o que a gente vai se adequando, porque depende muito da época que a gente tá. Eu, com o meu trabalho, tenho outras demandas. Então, por exemplo, quando eu tô numa época que tem muita urgência, não dá pra usar uma agenda, porque não dá pra eu fixar o horário das coisas. Começa a aparecer, pipocar coisa, aí eu começo a ficar nervosa, ansiosa, porque eu não tô cumprindo a agenda, porque eu tenho que deslocar o horário e tudo mais. Nesse momento, eu tô usando a agenda de papel. Mas assim, voltei a usar faz 2 semanas, entendeu? E exatamente por isso, tava aparecendo um monte de urgência, tava bagunçada. E é uma coisa que, assim, causa uma ansiedade na gente, né? Putz, eu não sei mais, putz, esqueci de não sei o que, se eu não tivesse com uma agenda. Pra lembrar, às vezes é impossível, sabe? No cursinho, como eu falei, no meu primeiro ano eu não me organizava. E aí chegou as provas e eu percebi que eu não, assim, que meus estudos tinham virado uma bola de neve, que eu não tinha conseguido ver tudo como eu deveria. E aí eu procurei ajuda pra conseguir montar o meu horário, horário de estudos. Mas isso na orientação do cursinho? Isso, na orientação do cursinho. Daí a gente montou o meu horário, eu consegui me organizar, a gente escolheu que é o momento que eu ia estudar cada matéria. E, além disso, eu tinha a minha própria organização de agenda.
Então, além dos horários, eu também organizava as tarefas, eu pintava as tarefas de uma determinada cor que eu tinha feito com qualidade. E é uma delícia, né? As Quando que eu você tinha feito começa mais ou menos. a rabiscar tudo ali como feito, o negócio tá tem um calorzinho Sim. no coração. Então eu colocava por mês, por dia, durante a semana, o que tinha ficado atrasado, distribuía isso na semana seguinte. E foi assim, incrível. Tanto que no ano seguinte eu usei a mesma agenda, porque tava tudo tão detalhado que assim, zero dificuldades. Cara, e é aí que tá, né? Você consegue economizar tempo única e exclusivamente por causa de estar organizado. Sabe? Eu acho que isso é super rico pra quem precisa fazer mais de um ciclo. E agora? O que você faz? Agora eu uso agenda de papel. Também. Cara, e é bizarro, né? Porque, tipo assim, a galera fica falando assim, eu não sei como me organizar, eu não sei o que eu faço, tem um monte de aplicativo, não sei o quê. Cara, você, um monte de gente que a gente conhece, usa o quê? Agenda de papel, cara. E funciona, e as pessoas procuram, ficam colocando desculpa de que não sabe o que fazer. Às vezes o básico bem feito sai muito melhor do que você ficar dando pirueta em cima de, sei lá, programa, aplicativo, não sei o que desperta, que não desperta. Sim, eu acho muito bom, porque às vezes aparece alguma coisa, por exemplo, nos estudos. Atrasei uma matéria, não consegui absorver, achei que eu não absorvi tanto quanto eu deveria, que é o que eu vejo muitos alunos, acontecem aqui com muitos alunos, né? Não conseguiu absorver o tanto que queria. E aí, pai, quanto que eu vou estudar isso? Vai lá, olha na sua agenda, vê como que tá o horário da segunda, como tá o horário da terça. Já dá pra você ter uma noção de onde que você vai encaixar aquela atividade. Então eu acho muito bom, assim. E pode ser uma coisa muito simples. Pega um papel, coloca segunda, quarta, quinta, sexta e sábado. Uhum. E aí, escreve o que você vai fazer nessa segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Deixa uns espaços em branco para o que possível possa ir aparecendo. Enfim, talvez escreva lá pendências. Atrasos, né? Sim, escrever o que você vai fazer durante a semana, assim, seu planejamento é muito importante. Cara, o nome disso é ter clareza da sua semana. Né? Também não vai adiantar você fazer ali um planejamento de um mês, porque a vida acontece, vai aparecendo outras coisas, a gente vai atrasando algumas coisas, normal. Mas só de você colocar, né, nessa lista e falar assim, essa semana eu estou ferrada, não vai dar nem pra dormir. Cara, pelo menos você já sabe, não vai perder tempo, o que você vai fazer pra equilibrar ali os pratos da sua vida, entre saúde, entre dormir, entre comer, entre estudar direitinho, estudar o que tem pra estudar o que tá atrasado, fazer prova antiga. Só te colocar nessa agenda aí e pode ser de papel. Agora, o que as pessoas reclamam às vezes, né? Mas isso aí na vida depois do vestibular, o pessoal que, né? Enfim. Cara, não dá pra eu ficar carregando um caderno na minha bolsa. Acontece. É o momento de usar uma agenda eletrônica, talvez. No celular. Evernote, por exemplo. Você tem aplicativo, você tem versão pra desktop, pra notebook. Planilha. O importante é estar, né? Organizado. A grande importância é você organizar de algum jeito. Mas, pra quem tá o tempo todo estudando, o tempo todo em cima de uma mesa, eu não vejo problema de você ter um caderno, uma agenda. Então, hoje eu uso aquela que não tem nem data. Eu mesmo coloco, porque às vezes eu me perco. E tá tudo bem a gente se perder, né? Mas como às vezes eu me perco, tiro as páginas, começo de novo. Eu mesmo coloco o nome lá, né? Planner... Qual que é o nome? Fernanda, pega aí pra gente. O planner, por favor. Tá aí? Nossa, mas tá lá do outro lado, deixa quieto. Cara, tá aqui. Isso aqui, ó. Mostra aqui. Mostra aí. Tá aparecendo? Então, Free Planner. Cara, não tem data, não tem nada, eu coloco o que eu quiser aqui, organizo do jeito que eu quiser. E bonitinho, sabe? Também não é um negócio jogado ali, um monte de papelado e tudo mais. Então, acho que é uma coisa que vale a pena, né? Você colocar, no fim das contas. Quando você tava falando sobre planejar o mês inteiro, né, que é difícil, eu acho que realmente é difícil você colocar o que você vai fazer até o final do mês, bonitinho, todos os dias. Eu acho que podem surgir diversas coisas no meio do caminho.
e fazer isso não se concretizar de fato. Mas eu acho muito importante você colocar aonde você quer chegar naquele final de mês. Total. Fazer um planejamento bem macro, assim. Do tipo, em abril eu preciso ver essa matéria até aqui, fazer tantos exercícios, fazer tantas provas antigas. E aí, conforme as semanas forem passando, você vai se encaixando, sempre lembrando desse objetivo macro do mês, que é chegar nesse ponto. Certo, isso é uma coisa que é inclusive uma ferramenta que os coaches usam. E assim, eu não tô nem entrando no... Nossa, eu gosto de coaching como treinador, né? Joguei bola a vida inteira, estive o tempo todo jogando xadrez, esportes. E como treinador, eu acho que existe um profissional que vai te guiar para aumentar sua performance, para aumentar sua saúde, no sentido de que, olha, organiza horário, quais são as metas que você precisa ter e tudo mais. Não tô falando dessa parada de coach quântico, até porque eu estudo física, né? E sou completamente contra esse tipo de quantização aí de tudo no mundo só para vender, né? E também não tô falando de psicólogo, porque psicólogo é uma coisa, coach é outra, né? Mas eu já vi, eu tenho estudado, inclusive, uma ferramenta do coaching que é exatamente sobre isso, sabe? O cara fala assim, pô, eu quero escrever um livro. Meu objetivo é escrever um livro. Tá, mas o que você precisa fazer essa semana para chegar mais perto do seu objetivo? Eu preciso definir o título do meu livro. Cara, a partir daí você não acorda mais para escrever um livro, você acorda para definir o título do livro. Essa é a sua missão daquele momento. Se você coloca isso no concurso militar, cara, facilita muito de você conseguir atingir sua meta. Você tá ali naquele mês, qual que é o seu objetivo do mês? Fechar o livro 1 e metade do livro 2 do Fundamentos da Matemática Elementar. Cara, você não tá mais acordando pra passar no concurso. É que passar no concurso é muito vago, né? Cara, existem diversos caminhos que você pode fazer isso. Total. E ainda te deixa super ansioso. Super ansioso. Tá longe pra caramba, é muita coisa que eu tenho que fazer. Porque eu tenho que fazer 10 volumes do Fundamentos. Não, cara, naquele mês você vai fazer um volume. É engraçado que as pessoas falam, tipo, tem muita coisa pra estudar, tem muita coisa pra fazer. E elas, acho que talvez por não se planejar, não percebe que existem um monte de horas no seu dia pra você encaixar esse monte de coisa que você tem pra fazer até o dia da prova. Quando você coloca... Uma coisa é você olhar para aquela pilha de livro, 10 volumes do Fundamentos, 3 volumes do Tópicos, e falar assim, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Outra coisa é você olhar para um volume e falar assim, eu tenho 30 dias para fazer esse volume. Quantas páginas tem aqui? Sabe? Quantas páginas eu tenho que fazer por dia? Quantos exercícios tem aqui? Quantos exercícios tem que fazer por dia? Cara, às vezes, 10, 20 exercícios. Gente, isso não é nada. Entendeu? A hora que você olha desse jeito, parece que a aprovação fica palpável. Parece que a aprovação é muito mais possível do que você olhar pro negócio lá... pense em escrever um livro. Eu não acho que eu tenho capacidade hoje de tempo intelectual, de técnica para escrever um livro. Mas se você falar pra mim assim, olha, Alexia, nessa próxima semana você conseguiria definir um título para um livro? Eu já acho que dá pra trabalhar nisso. Entendeu? Será que nessa semana dá pra fazer ali uma lista de matemática? Acho que dá pra trabalhar nisso, né? Agora, dá pra passar no concurso e tal? Trazer pra realidade, trazer pra mais pra perto. Organizando a gente consegue tudo isso. E organizar os estudos também envolve organizar o lugar que você estuda, né? Total. Precisa organizar o lugar que a gente estuda por conta daquilo que a gente discute sempre. Estudar não é a coisa mais maravilhosa do mundo. A gente não pode ficar mentindo para os nossos alunos aqui e falar assim, cara, você vai ter um prazer imenso de estudar. Isso não vai acontecer. Não com todas as matérias, pelo menos. Realmente, algumas coisas a gente gosta de aprender. O problema é que também tem essa pressão do tempo, né? Então, ainda que você goste de aprender, essa pressão do eu tenho que fazer tira um pouquinho do prazer da aprendizagem. Mas... esqueci o que eu tava falando. Mas você não vai querer o tempo todo estudar, você não vai ter um baita prazer de estudar. Por isso, o seu cérebro tá o tempo todo querendo fugir dos estudos, né? Então, quando você tá com aquela mesa lotada de coisa, cara, seu cérebro olha para aquilo ali, ó, você nunca limpou sua casa na sua vida, você nunca limpou o seu armário na sua vida. Seu cérebro, você tá aqui estudando, seu cérebro vê aquela pontinha de bagunça assim e já fala assim, a gente tem que arrumar, olha a bagunça que tá aqui, ou então olha seu celular, esse livro que eu não li. Cara, seu cérebro vai tentar fugir.
é super importante que você mantenha a sua mesa arrumada. Além de que, vou trocar de matéria. Putz, mas cadê a lista? Ai, cadê o livro? Não sei o que, já tenho que levantar, cadê... Cara, não tem condições. Otimizar o tempo é super importante para que você consiga ser aprovado. Não dá para você estudar ali 40 minutos e ficar 20 minutos procurando qual é a próxima matéria, qual é o próximo livro, o que você vai usar quando você for estudar. Não tem condições, né? Então, o ambiente de estudos é muito importante. A gente não pode fingir que não é. Não dá pra você pegar um cantinho ali, sabe? Não tô falando que você precisa ter um escritório só seu, que você precisa ter uma sala de estudo, uma biblioteca na sua casa. Não é isso. Mas assim, devidamente organizado para que o seu cérebro não queira fugir, né? Agora vamos dar algumas dicas para os nossos alunos de como se organizar nos estudos. Se organizar nos estudos não é difícil. Pode não ser uma tarefa assim super fácil para você se você nunca fez isso, tá? Então pode até ser uma coisinha um pouco mais complicada se você nunca fez, mas a prática vai levar à perfeição, é o que dizem. Eu acho que de início as pessoas elas têm que entender que se organizar vai te tomar um tempo. Total. E esse tempo depois vai ser devolvido. Sim, então com muitas certeza. vezes, porque muitas vezes as pessoas ficam e hoje eu tô sem tempo de sentar e planejar. Não sei Quer lá, fazer exercício logo? não sei lá. Daí aí depois, assim, eles perdem tempo mais pra frente. Então, começa parando um tempo, se organizando, e aí depois você vai pros seus estudos. Isso, essa é a dica 0, né? Dica 0 de como começar. Comece, comece, sem medo de perder tempo se organizando. Bom, e vamos lá. A ferramenta que você vai usar não interessa. Eu não vou falar pro aluno assim, ó, usa uma ferramenta online, usa uma ferramenta eletrônica, usa uma agenda. Você precisa testar. As chances são que você vai se adequar, por exemplo, a agenda de papel tem funcionado muito bem, alguns alunos gostam de usar ferramentas eletrônicas no celular, aplicativos e tudo mais. Qual que é a minha recomendação? Comece tentando uma agenda e colocando alguns lembretes no alarme mesmo do seu celular. Isso aí já vai funcionar bem, já deve funcionar bem. Ah, mas eu não tô me sentindo confortável, tô sentindo um problema porque tá acontecendo tal coisa. Eu não consigo adivinhar qual vai ser a dificuldade do aluno ao usar uma agenda de papel. Mas aí, sentiu dificuldade? Troca para agenda eletrônica. Vamos ver se vai rolar e tudo mais. Ah, mas na agenda eletrônica, toda vez que eu abro o Google Chrome, eu vou pro feed, eu vou pro Facebook, eu vou pro YouTube, aí também não dá. Vamos voltar pra agenda de papel que não tem perdição, beleza? Então assim, testar sempre, procurar minimizar as falhas, ver se está funcionando ou não, testar as ferramentas. A princípio, uma agenda de papel e um pouquinho de celular ali, alguns alarmes durante o dia devem ser o suficiente. Outra coisa, como é que você faz essa organização do seu dia? O que eu uso? Lista, eu listo as tarefas no meu dia, beleza? Só que eu coloco horário. Porque se você não tem clareza do momento que você tem que estar fazendo aquilo, cara, você vai ter 8 tarefas para fazer só no momento da noite. E você vai achar que tá tudo bem. E não tá, porque não cabe aquelas 8 tarefas à noite. Então, assim, segunda dica, pontue os horários que você vai fazer as coisas. Sabe? Ah, mas eu não sei exatamente quanto tempo vai demorar a minha tarefa. Bloqueia ali na sua agenda. Começa às 8, eu não sei, acho que vai demorar 1h20 mais ou menos. Bloqueia 2 horas. Pra ter, né, assim, uma folguinha ali, caso passe um pouco da 1h20. Nesse sentido de colocar tempo, é importante também ser realista, né? Porque as pessoas falam, eu vou acordar às 7, daí 7h15 eu vou estar estudando. Mas peraí, você não vai tomar café? Você não demora um tempo, assim, pra acordar, pra pegar o seu material, que seja. Então, assim, tem que ser realista. Eu vou almoçar em 10 minutos. Gente, isso com certeza. Isso faz você atrasar o resto do seu dia e você achar que você organiza, que assim, tipo, não dá. E na verdade é porque você não tá sendo realista com o tempo que as coisas demoram pra ser feitas. Com certeza. Então daí, né? 3 dicas já. Dica 0,
Dica 0, de você começar de algum lugar, né? Dica 1 aí de você escolher uma ferramenta que melhor se adeque a você. Dica 2, coloca os horários. E 3, seja realista. Você nem pediu 3 dicas, mas tá aí 3, tá ótimo. Outra questão também é estabelecer metas e prioridades. Total. Muitas vezes a gente vai se organizar e começa a pipocar coisa no seu dia pra você fazer, que você não precisa fazer naquele horário, que você não tem que entregar nada. Que você pode passar para outra pessoa. Isso aí a gente conversa o tempo todo, tanto aqui no canal, nas mentorias. Coloca na sua agenda. Pois é, tem que ter prioridade, né? Se o momento é o momento de passar no concurso, precisa ficar de olho nisso. A última dica, que eu pelo menos tenho pra dar, é rever o planejamento. Não tenha medo de planejar e falar assim, putz, isso não tá dando certo pra mim. Vou sentar e vou rever. Porque senão, o planejamento não tá dando certo e você continua com ele. Cara, bater a cabeça, ficar dando soco em ponta de faca, como dizem os vovôs, não dá, não funciona. Humildade, baixa a cabeça e fala, errei no meu planejamento, vou começar de novo. Agora, vale a pena entrar no YouTube e procurar planejamento, assistir um monte de vídeo? Calma lá também. Não adianta você ficar vendo um monte de teoria e não aplicar. Senão você vai se afogar de várias metodologias. Gente, existe um monte de metodologia para se organizar, para organizar horário e agenda. Então assim, pega uma, testa, não tá dando certo, refaz. E tá tudo bem mesmo, é isso que você falou. Tá tudo bem. E mesmo se tá dando certo, eu acho que é importante você tirar uns minutinhos e rever, tipo assim, o que eu posso melhorar na minha agenda? Às vezes você tá até cumprindo bem, mas poderia cumprir muito melhor, poderia cumprir em menos tempo, poderia, não sei, fazer as coisas de uma forma diferente que o seu estudo rendesse mais. Cara, a gente pra fazer a organização, ali, por exemplo, no domingo à noite, pra fazer a organização da semana, durante meia hora, 20 minutos você faz isso, sabe? Coloca tudo que você tem que fazer no papel, distribui durante os dias. Esses 30 minutos, 20 minutos são investimentos. Se você tiver um insight de como melhorar ou uma percepção de um erro que você está tendo, você está ganhando. Porque são 20 minutos que você está colocando ali ao longo das semanas. Agora, imagina esses 20 minutos acumulados no dia da prova. É o suficiente para você ser reprovado. Entendeu? É um investimento. Um pouquinho cada semana, constantemente, olhando o que está dando certo, olhando o que está dando errado, é o que você falou. Tem que olhar, não tem jeito. E para finalizar, quais são os erros que os alunos não podem cometer quando forem organizar os estudos? Falta de realidade pra mim é um absurdo, é isso que você falou. Não dá pra colocar em 8 horas de estudo 37 tarefas, beleza? Vamos ser realistas, colocar os horários, colocar as coisinhas bem definidas, tá? E organizar mesmo de um jeito que você olhe e tenha clareza do que você precisa fazer, né? Segundo erro, exatamente esse. Não ter clareza do que você tem que fazer. Não adianta nada você pegar um papel, colocar tudo que você tem que fazer lá, mas você, por exemplo, não colocou o horário que você vai almoçar, você não colocou o horário que você vai fazer as coisas, você não colocou, só colocou uma palavra lá e perdeu total o que você tinha que fazer. Clareza. A agenda tá ali para você tirar da sua cabeça e deixar em um lugar seguro. É como se fosse um HD externo. Não é pra ser mais difícil, né? Pois é, não é pra você olhar pro negócio e falar assim, mano, eu não lembro o que é isso, o que era pra eu fazer. Ou então você faz pela metade porque você escreveu errado. Então, clareza, tem que ter clareza. Não dá pra exagerar nas coisas, tem que ter clareza a hora que você vai olhar pra sua agenda e organizar também a agenda. Se você pega um papel solto, faz aquela listinha ali só pra dar os check e deixa jogado, perde a lista, cara, aí não vale a pena, né? Além de que tem uma vantagem muito boa de você acumular essas listinhas que você fez. Só de você pegar aquela listinha que você fez e ver tudo que você fez ou o que você não fez, já te dá uma clareza absurda do quanto você está acertando e do quanto você está errando. Por isso que na minha percepção e na percepção das pessoas que me fazem treinamento, né, dos cursos que eu já fiz sobre isso, cara, é muito importante ter essa clareza também do passado, além do que
você tá colocando pro seu futuro, né? Tipo, eu tô organizando a semana seguinte, mas o que eu fiz na semana anterior? Se você coloca numa lista e simplesmente joga fora, você se perde quanto a isso. A outra coisa é, esquece o 100%, tá? E isso, além de ser realista, não tem nem a ver com ser realista. A parte da realidade que a gente estava discutindo é de você não colocar muita coisa no seu dia e você não conseguir cumprir. O que eu tô te falando agora é, você não vai cumprir 100% da sua lista, tá? Eu vejo mentores de gestão de tempo falando, eu consigo cumprir 85%, porque até na vida de quem já faz isso, dá treinamento sobre isso, dá aula sobre isso, há 15 anos, aparece coisas a fazer, aparece urgências, aparece momentos que quebram a sua agenda, faz parte, tá? A gente não tá ali para cumprir 100%. Mas uma coisa que a gente faz nos horários dos nossos alunos e que tem funcionado bem é deixar aquele horário coringa ali, né? Um horário para atrasos, um horário para rever alguma coisa que você acha que teve que ver muito correndo, né? Então faz parte dessa realidade, né? Para você conseguir cumprir com o seu horário. Não ache que vai dar 100%. Não vai. Não vai. Assim, cara, se você tá cumprindo 100% é porque você não tá fazendo o horário direito. Você tá colocando 2 coisas pra fazer por dia, aí fica fácil cumprir 100%, né? E tá tudo bem, não dá tempo, desde que você saiba que não deu tempo e eu preciso fazer isso outro horário. Porque quando você não tem uma agenda e não se planeja, exatamente, você não sabe que, assim, você não sabe quanto você vai colocar essa atividade, nem que você não fez ela direito. Então, assim, você não sabe que tá dando errado. Às vezes sabe de uma semana pra outra, mas em 15 dias atrás. Pois eu não lembro que eu fiz 15 dias atrás, mas se eu olhar na agenda, tá lá. Eu vou lembrar, olha, eu fiz nesse dia, tal. Então, facilita. Organização, cara, se organizar é pegar um caminho que você tá vendo nas placas, tipo isso, entendeu? Se organizar é pegar um caminho claro pro seu objetivo. E tudo bem se você errar, porque você vai ver que você tá errando. Ver que você errou. Volta. É a chave. Retoma o seu caminho. Agora, você imagina, você entra numa estrada, anda 800 km e lá percebe que chegou no infinito, num lugar que você definitivamente não queria chegar. Cara, organização vai te salvar disso. Bom, a tarefinha de hoje, então, pro pessoal desse canal, é estabelecer uma meta de onde você quer chegar, quais são as atividades que você tem que fazer no macro para chegar nessa meta e destrinchar ela na sua agendinha que agora os nossos aluninhos aqui vão ter. Precisa ter, gente, precisa ter. Essa é a tarefa, então. Essa é a tarefa. Pegar e destrinchar, saber onde você quer chegar e diminuir. Destrinchar o que você tem que fazer para chegar nessas metas e aí colocar nas semanas, colocar no mês, colocar mesmo as atividades que você tem que fazer para chegar lá. Clareza, galera. E não vale falar que quer passar em concurso militar, porque isso aí a gente já sabe, muito né? Muito vago. Total. A gente tem que entender que, o que eu posso fazer hoje pra chegar um pouquinho mais perto? O que eu posso fazer essa semana pra chegar um pouquinho mais perto? Clareza e organização. É isso que vai te deixar mais perto. Completando essa tarefinha aí, você vai ver que já vai ter muito mais clareza do que você precisa fazer pra chegar mais perto da sua farda. Galera, esse foi o Do Zero à Farda número 4. Eu espero que a gente tenha trazido conteúdo relevante que te ajude a facilitar o caminho até a conquista da sua farda, tá bom? Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, quer comentar qualquer coisa, cara, o espaço é completamente aberto pra vocês. Eu leio e tento responder todos os comentários que tá aqui embaixo, tá bom? Não deixa de se inscrever, porque só assim o YouTube vai avisar vocês toda vez que eu postar um conteúdo novo. Tem que ativar as notificações também, tá bom, galera? E deixa a curtida aí, que aí eu entendo que o conteúdo é relevante de verdade. Galera, um grande abraço, até mais, tchau!